Paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para gravar uma aula do CAPED. Nesta oportunidade nós vamos gravar a aula de número 9, nesse terceiro trimestre de 2020, onde nós estamos estudando os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Nós estamos nos baseando nos livros de Esdras e Neemias, que trazem lições para este momento que nós estamos vivendo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que traz como título Como vencer as oposições à obra de Deus. E nós queremos dar início a esta aula fazendo uma oração. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós te louvamos, bendizemos a ti por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos para tratarmos de assuntos referentes à tua obra. Nesta oportunidade, Senhor, nós vamos estudar esta lição de número 9, que fala a respeito das oposições que se levantam contra a tua obra. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, entendimento, para que esta aula possa auxiliar os professores da Escola Bíblica Dominical no preparo das suas matérias, das suas aulas, para que possam compartilhar com seus alunos uma aula edificadora da tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos a ti e por tudo, ó Deus, nós somos agradecidos. Amém. Para esta aula de número 9, nós temos o privilégio de ter conosco aqui mais uma vez o irmão Éden, que daqui a pouco vai cumprimentá-los. E hoje, estreando conosco, nós temos aqui o irmão José Davids, que está pastoreando a nossa congregação no Parque Miami 2. E nós vamos começar com ele cumprimentando a vocês. Eu quero também cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus e dizer para os irmãos que, antes de mais nada, é um privilégio estar aqui participando também desse papo, dessa conversa que nós vamos ter a respeito desse tema tão pertinente, tão maravilhoso e também muito importante para os nossos dias, que é como vencer as oposições à obra de Deus. Quero também aproveitar a oportunidade de dizer ao pastor Paulo que é uma satisfação, uma alegria muito grande estar aqui participando ao lado dos senhores, homens que eu admiro, trabalho que eu tenho assistido no meu lar e que hoje também tenho o privilégio e a honra de estar participando aqui. Quero que o meu desejo é que essa aula seja uma bênção, que seja de muita valia para todos vocês que vão participar. E também quero aqui aproveitar a oportunidade dizendo para você, se você acha que essa aula é importante, compartilha. Compartilha com os professores que precisam, porque é edificante, tem edificado. Nós temos visto e assistido todos os trabalhos aqui feitos. Tem sido uma bênção. E nessa noite eu estou muito feliz de fazer parte de tudo isso aqui e desejo a você uma boa aula. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, aos amados irmãos, professores. Quero primeiramente agradecer a Deus, agradecer também ao pastor Paulo por conceder a oportunidade de estarmos aqui cooperando nesse trabalho, cooperando com esse estudo, esse compartilhamento de informações para contribuir com a preparação da sua aula. Então é um prazer, sou grato a Deus por isso, que você acompanhe, que será mais uma vez uma bênção para a vida e preparação de cada professor. Quero, nesta ocasião, louvar a Deus pela vida do irmão Davids, pela vida do irmão Éden, e reforçando aqui o que já foi dito, que o nosso comentário seja muito importante para você, professor, no preparo da tua aula. Nesta lição de número 9, nesse terceiro trimestre de 2020, nesta lição que foi trazida de volta pela CPAD, neste momento especial, uma lição comentada pelo pastor Eurico Bergstein. E hoje a lição de número 9, que traz por título Como vencer as oposições à obra de Deus. O nosso textuário, ele está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, o versículo 37, que nos diz assim: Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Versículo maravilhoso. Também nós temos a nossa verdade prática que diz assim: Quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. Essa verdade prática é uma grande verdade mesmo, importantíssima para todos nós. A leitura bíblica em classe, ela está registrada em Neemias, capítulo de número 4, do versículo 8 ao versículo 20, e também na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo de número 4, versículo 4 e capítulo de número 5, versículo 5. E nós lemos assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém
e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo, pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus já tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longes um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Essa leitura maravilhosa que nós temos da Palavra de Deus, que vai embasar a nossa lição de número 9. Esta lição que tem como objetivo geral destacar as medidas adotadas por Neemias a fim de vencer as oposições à realização da obra de Deus. E nós temos também 3 objetivos específicos, que são eles. O primeiro, ressaltar o que a Bíblia afirma sobre a natureza dos ataques espirituais à obra de Deus. O segundo é identificar os meios que o inimigo utiliza para neutralizar a fé do crente. E terceiro e último objetivo específico desta lição é destacar quais as armas espirituais Neemias utilizou para vencer as oposições à obra de Deus. Então esses são os objetivos que você, como professor, deve alcançar na ministração da tua aula juntamente com os teus alunos. Então nós vamos estudar sobre como vencer as oposições à obra de Deus. Em algumas lições anteriores, nós verificamos que tanto a reconstrução do templo quanto dos muros de Jerusalém, elas enfrentaram muitas oposições por parte dos moradores daquela região. E nesta lição, nós vamos avaliar quais as diversas formas, as diversas maneiras que os inimigos usam para tentar impedir o avanço da obra de Deus, que são chamados aqui de oposições à obra de Deus. Para dar início nessa aula como introdução, o que é oposição? Oposição é o ato ou o efeito de se opor ou se colocar contra algo ou contra alguém. Se opõe vem do verbo opor, que quer dizer o mesmo que se revoltam, que se amotinam, que se insurgem, que se rebelam, que confrontam, contradizem, antepõem, que impedem. Então são esses os sinônimos dessa palavra oposição. Então é tudo isso que nós vamos ver no decorrer desta aula. Foram todas as tentativas de impedimento, de prosseguimento da obra do Senhor. E o primeiro tópico da nossa lição, ele faz uma pergunta: qual a procedência destes
ataques. E nós queremos já começar aqui com o nosso irmão Adevides, respondendo, mostrando para nós, para os irmãos, qual é a procedência desses ataques. Olha, eu vou começar aqui introduzindo o primeiro tópico da lição, que fala sobre as procedências dos ataques, já usando aqui a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e o versículo de número 12, quando ele ressalta muito bem ali que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. O apóstolo Paulo está nos orientando que, por mais que os nossos adversários sejam adversários físicos, na verdade estamos lutando contra adversários espirituais, que são contra toda a obra de Deus. Aonde é que há uma obra de Deus na terra, esses adversários se levantam contra ela. E ele diz assim: portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios. Aqui o comentarista faz esse comentário, ele deixa bem claro para nós, os quais nos atacam desde que Lúcifer caiu em pecado do céu e foi expulso de lá. Ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, dizendo: sede sóbrio e vigilante, porque o vosso adversário anda de redor, bramando, rugindo como leão, procurando alguém para tragar. Essa é uma das primeiras procedências desse ataque, e o cristão não pode deixar que nada disso venha interferir na sua fé. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse primeiro tópico, eu quero ressaltar aqui, pastor Paulo, a importância da gente entender o que é que está por trás. Às vezes o inimigo está usando uma pessoa, está usando uma circunstância, está usando alguém para te afrontar. Nesse momento, a gente, como cristão, a gente acaba ficando fragilizado, ficando bravo. A gente, às vezes, perde, a nossa razão e não entende que, às vezes, nós estamos batalhando, segundo aqui o tópico da lição, contra inimigos espirituais que estão interessados em destruir, em obstruir e também se opor contra essa grande obra chamada a obra de Deus, a qual todos nós aqui estamos envolvidos. Essa é a minha primeira introdução, pastor Paulo. Importante a gente observar que quando nós lemos no capítulo de número 2, no versículo de número 19 do livro de Neemias, nós vamos ver escrito assim: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, se a gente olhar de uma forma muito humana, muito fria, humanamente falando, eram pessoas que estavam se levantando, eram pessoas que estavam se opondo à obra de Deus. Todavia, por trás destas pessoas, por trás da ação destas pessoas, é exatamente aquilo que o irmão Adevides acabou de dizer. As pessoas, elas estavam sendo meramente instrumentos. E há que se ter em cada um de nós um discernimento da parte do Senhor, porque às vezes muitas pessoas, elas se levantam, mas elas são simplesmente instrumentos. Quem está por trás, quem está articulando, quem está induzido, Éden, estas pessoas, na realidade, é o inimigo da nossa alma. Principalmente quando nós falamos de obra de Deus. Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que elas são oposições a nós e são oposições meramente humanas. Mas quando nós falamos de obra de Deus, não tem como ser meramente humano, né? Verdade, pastor Paulo. E se nós olharmos humanamente para aquela situação, é de se admirar. Por que tanta raiva? Capítulo 4, versículo 1, fala a forma que estava o sentimento daquelas pessoas. No 4.1 diz: olha, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, ou seja, fervendo de raiva, e se indignou muito e escarneceu os judeus. E aí é de se pensar, qualquer cidade que estiver levantando muros, o que isso provoca? É normal, é comum, uma cidade reparando, reconstruindo, mas a nação de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, erguendo, fazendo a vontade de Deus, aí isso irrita e se incomoda, isso é uma ira, é algo não natural, não normal, é além do comum.
Então, o que nós podemos enxergar aqui? O inimigo vai trabalhando nas pessoas ao redor de uma forma que vai provocando, e o servo de Deus, em alguns momentos, ele pode achar estranho. Olha, eu estou apenas vivendo a minha vida, querendo servir a Deus, querendo aqui fazer as minhas atividades. Por que ao redor está surgindo algumas coisas contra mim? Por que vem se levantando isso? Porque alguém se incomodou, porque alguém falou, porque sem motivo algum veio contra a minha pessoa? São situações que acontecem com o servo de Deus, porque exatamente a procedência, a origem está por detrás, no oculto, está realmente em algo espiritual não visível, que é algo que Deus declarou desde o princípio, lá no Gênesis, lá no jardim, após o homem cair, após Deus ir declarar a sentença do homem, da mulher e a sentença da serpente. Ele já disse, haverá uma inimizade, há uma inimizade entre a descendência da mulher, ou seja, toda a humanidade, e a descendência ali da serpente, que é Satanás e seus adeptos. Então Deus já disse, haverá uma briga constante, uma rivalidade, uma oposição. Então qualquer pessoa que começa a fazer a vontade de Deus, começa a querer agradar a Deus, está num projeto que envolve glorificar o nome de Deus, com certeza. O inimigo declarado, o próprio nome Satanás significa adversário, então esse inimigo declarado vai se levantar, vai se opor, vai, como esse homem Sambalat, vai arder em ira. Ele vai se conformar de uma maneira que ele vai lutar, vai querer enfrentar, vai querer se levantar para agir. Porque no versículo 1 diz que ele ardeu em ira, é um sentimento, olha, eu estou incomodado. Mas no seguinte vai mostrar as ações. Então o inimigo se ira e vai colocar em prática alguma ação para impedir isso. Verdade. É interessante, pastor Paulo. Deixa eu falar um pouco sobre esse assunto, que é muito importante. Nós temos vivido nossos dias, né? Esse levante contra a obra de Deus. Eu lembrei que o rei Davi, na batalha de 1 Samuel 17, aquela batalha épica entre Davi e Golias, o Davi fala uma frase que marcou muito a minha vida quando eu cheguei no Evangelho, porque ele está ali confrontando o gigante diz assim, eu te esconjuro em nome do meu Deus. Ele vai esconjurar Davi, ele vai tirar a batalha da terra e vai levar para o ambiente, né, para o território espiritual. E o rei Davi, antes de ser rei, ele ainda percebe essa manobra do inimigo e ele diz assim, você vem a mim com espada e com lanças, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos. O Davi pega a batalha também, tira da terra e põe na mão do Senhor. E a obra de Deus prevalece, o Davi prevalece e a história maravilhosa você já conhece ela. Pastor Paulo. Maravilha. Então é muito importante a gente observar nesse primeiro tópico, que fica de lição para todos nós, que quando nós tratamos de obra do Senhor, as oposições que se levantam, as adversidades que se levantam, elas têm sim um cunho espiritual, elas saem do plano terreno, do plano humano e elas se tornam uma batalha, uma guerra espiritual. E aqui no segundo subtópico, nós vamos ver uma outra pergunta, que é assim, já que a Bíblia revela quais são as verdadeiras forças por trás deste ataque, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Como é que a gente vai lidar com isso? Muito embora no terceiro tópico nós vamos ver qual foi o segredo das vitórias de Neemias e dos judeus, né? Mas seguindo aqui o roteiro da nossa lição, ele faz uma pergunta, qual a orientação, o que a Bíblia diz, já que a gente identificou o inimigo, que ele não é um inimigo humano, ele não é um inimigo terreno, ele não é um inimigo natural, ele está no âmbito do sobrenatural. Como é que a gente lida com estas coisas se nós somos naturais? A gente vai ter que sair do nosso campo de batalha natural e vamos ter que ser levado. E a Bíblia diz que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, humanamente falando, nós estamos na terra. Espiritualmente falando, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é nesse campo de batalha, é nesta esfera que se dá toda esta peleja, que se dá toda esta luta. E eu anotei aqui alguns versículos, né, que eles falam como que nós podemos, qual a orientação que a Bíblia nos dá. E um versículo que eu anotei, Éden, é Tiago, capítulo 4, versículo 7, quando o irmão Tiago diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós precisamos ter uma resistência, e está aqui
no comentário do pastor Eurico Bergstein essa questão da resistência. E eu anotei aqui, depois quero que vocês comentem, né? Essas 3 resistências que eu anotei aqui. Então, Tiago capítulo 4, versículo 7 diz que nós devemos resistir ao diabo. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, o Adevide citou o 8, né? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E o versículo 9 diz assim, ao qual resistir firme na fé. Então, nós devemos resistir ao diabo, resistir na fé, e depois, Efésios capítulo 6, versículo 13, que está aqui na nossa lição, diz que nós devemos ficar firme, resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, ficar firme. Então, o que a gente pode entender como essa resistência que devemos apresentar diante dessas oposições que se levantam diante da obra do Senhor? Glória a Deus. Irmãos, interessante que eu acho fantástico esse negócio de resistir, porque o Tiago aqui, no capítulo 4, verso 7, como o pastor Paulo citou, ele fala aqui que o grande segredo para que você possa enfrentar o mal é sujeitai-vos, pois, a Deus, se aproximar. Quanto mais você se aproxima de Deus, sujeitai, está envolvido com o Senhor, está ali inserido, mergulhado, né? Dentro da obra do Senhor. E ele diz assim, quando você se sujeita ao Senhor, você passa agora a adquirir anticorpos espiritual, você ganha resistência. Ele diz assim, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Isso é formidável. Você saber que quando você está sujeito ao Senhor, você está ali totalmente à disposição do Senhor. Foi falado uma aula sobre santo, é ser separado, né? Foi na última lição que eu assisti, foi uma lição de número 7. Ela foi maravilhosa quando disseram, o pastor Paulo comentando, no comentário, disseram assim, ser santo é se separar para Deus. E ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, esteja sujeito a Ele. Resista ao diabo e ele foge de você. Então, essa é uma coisa que marca a nossa história, porque quando a gente está sem Deus, você fica ali totalmente propenso ao erro, você fica ali totalmente à mercê dos ataques do mal. Mas quando você se aproxima de Deus, e o Tiago vai dizer assim, achegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Tiago 4:4. Isso é formidável. Não é verdade? E vejo também, como o pastor Paulo falou, olha, então foi levado para o campo espiritual, né? E aí o apóstolo Paulo, em Efésios 6, então ele fala, portanto, meus amados irmãos, tomai toda a armadura de Deus, que é o Efésios 6, né, capítulo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o apóstolo Paulo, muitas vezes, ele preso, ele vivendo no tempo do Império Romano, muitas vezes ele viu os guardas, viu os soldados para um lado e para o outro, muitas vezes ele reparou o soldado, ele nunca estava ali naquele campo de trabalho, aquele campo operacional em outra nação, outro território, uma possibilidade de um levante, uma revolta popular ou de um exército inimigo, ele nunca andava passeando de qualquer maneira, ele sempre via a tropa e o soldado ali plenamente vestido, plenamente preparado, plenamente envolvido com uma armadura e também embasado, carregando as suas armas nas mãos. Então, ele olhando isso, enxergando isso, e aí Paulo extrai essa lição maravilhosa para a igreja de Éfeso, falando, olha, observe então os soldados e você, igreja, também se revista, se esteja preparado como um soldado. E aí a armadura espiritual é algo que nós devemos não pegar quando acontece alguma coisa. Devemos estar com ela. Ele vê sempre o soldado com a armadura. Então eu não vou ficar, olha, o inimigo está me ameaçando agora, chegando agora, então eu vou vestir. Não, eu devo estar com a armadura. Eu devo envolver a minha vida as armas espirituais de Deus. E aí tem um versículo que eu acho interessante, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7, ele fala dessas armas, e 6, 7 diz assim, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, né? Onde ele, observando os soldados, ele sabia que os soldados tinham duas mãos sempre preparadas e abastecidas com algo, né? Geralmente a sua mão direita a espada, que é uma arma de avanço, de ataque, e na esquerda geralmente um escudo, uma arma de defesa. Então ele nesse capítulo ele está falando, olha, igreja, esteja preparada, as armas da justiça, as armas de Deus e armas de avanço para atacar ou armas de defesa para se proteger,
né? Então aí a gente vai vendo ele alertando, ele abrindo o entendimento e a visão da igreja. Igreja, estamos num campo de batalha, esteja atento, esteja esperto, porque o inimigo ele é astuto. Assim como lá no princípio fala da serpente astuta, e aqui em Efésios 6 fala das astutas ciladas do diabo. Então, astúcia é aquele que está maquinando, projetando, está planejando. A palavra astúcia é truque, estratégia, lábia, artimanha, né? Então, aquele que é astuto, ele está planejando, maquinando, né? Como, por exemplo, um caçador que fica à espreita, ele sabe como atrair, ele sabe onde vai passar a presa, qual tipo de isca ele vai usar para cercar, dar o bote e matar e dominar e caçar. E o inimigo ele fica, então, planejando, rondando, observando, buscando uma forma de entrar e abrir um espaço de oportunidade de vencer e derrubar um servo de Deus. Ele, com astúcia, vai preparando alguma cilada. Então, o servo de Deus deve estar sempre atento e vigilante quanto a isso. Verdade. Ô, pastor, e o apóstolo Paulo ele usa uma terminologia militar dizendo, usai toda a armadura espiritual. E ele diz assim, para que possais resistir no dia mal. Repara que ele não dá nenhum motivo para a pessoa desistir. Ele fala, você deve resistir e tendo feito tudo, fica firme. O Paulo está aqui nos exortando a força, a saúde física, a espiritual. Ele está dizendo sobre a fé. Ele está falando sobre a fé. A fé é a arma mais eficaz. Nesse momento aqui, pastor Paulo, é a orientação que a Bíblia dá diante dessa luta, é que a fé é a nossa maior arma, ficar firme. Quando eu vejo esse versículo 13 do capítulo 6 de Efésios, Paulo ele faz uma declaração aqui que ela é bastante advertência para todos nós. Ele diz assim, ó, portanto tomai toda a armadura de Deus, como o Adevido já frisou aqui, para que possais resistir no dia mau. Paulo ele não coloca como uma possibilidade de vir eventualmente um dia mau. Parece que ele quer garantir que esse dia mau chega. Não, inevitavelmente o dia mau chega. Por isso que o Éden até usou a expressão aqui que o soldado ele tinha que ficar atento em todo o tempo, de não querer pegar as armas ou a sua armadura somente quando o perigo se aproximasse. O dia mau ele é tão certo que nós devemos estar prontos todos os dias para resistir no dia mau. E ele ainda diz assim, ó, e havendo feito tudo, fica firme, fica atento, porque o dia mau, ele chega. Quem de nós nunca teve um dia mau, numa esfera ou na outra, principalmente quando nós falamos de guerra espiritual? O inimigo, ele vive mesmo em derredor, buscando ocasião, e ele pega, às vezes, situações mais inusitadas da nossa vida para transformá-la num entristecimento espiritual, numa desmotivação espiritual, para, de alguma forma, colocar a gente numa situação de querer parar de fazer ou de continuar fazendo a obra do Senhor. Então, aqui, qual que é a orientação que a Bíblia nos dá diante desta luta, que ela não é terrena, que ela é espiritual? Resistir e ficar firme. Resistir é você não ceder ao choque. O choque é inevitável, mas é você manter a postura, você ficar firme. É você defender-se, não ficar passivo. A gente vai ver na história de Neemias aqui que apesar dos levantes, apesar das dificuldades, ele não foi passivo. Deixa lá, Deus vai fazer. Não, ele tomou posições, ele tomou atitudes e a gente vai ver que ele resistiu, ele defendeu-se, ele lutou, ele enfrentou a oposição. Então, como vencer as oposições? Não é ser passivo, é lutar. Como o Éden falou aqui, uma arma de defesa na mão esquerda, uma arma de ataque na mão direita, e nós vamos defender a posição a qual Deus nos colocou. Esse segundo subtópico, então, ele nos dá essa orientação. Qual é a orientação que Deus nos dá? E no terceiro, que o Adevido já começou até a falar aqui, que a nossa arma mais fantástica aqui é a nossa fé. E vamos continuar na fé, Adevides. Vamos lá. Quando você está lendo aqui o texto, que é a nossa leitura em classe, o Neemias vai usar mais de uma vez a palavra, eu coloquei guarda. Nós estávamos ali, mas estávamos com a mão na cintura, outra mão no muro, e eu pus guarda atrás do muro, e eu pedi para que os príncipes liderassem ali, para que ficasse pronto para uma ordem de guerra. Se precisasse guerrear,
Estava todo mundo preparado. Então, Neemias vai ser muito claro em dizer, coloquei guarda. E mais de uma vez aqui aparece a palavra guarda. Ele nos exorta também a estar vigilante. Como disse ali o nosso irmão Éden, foi muito feliz em frisar que o soldado precisa estar totalmente em vigilância. Quando Jesus fala lá sobre a parábola das virgens, ele dá para nós ali, ele deixa bem claro no versículo de número 13, ele diz assim, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora vem o Filho do Homem. Então, a preocupação ali, essa pessoa vai estar com a mente focada. Quando Paulo usa aqui essa terminologia aqui, ele usa a terminologia militar da armadura, é formidável porque ele está falando em batalha, ele está falando em revestimento, ele está falando em guerra, ele está falando em vigilância, ele está falando aqui, resumindo, ele está falando em fé. E fé em todo momento. Sim. Não é, pastor? Todo momento o cristão deve ter a fé em evidência. Eu lembro que a arca, quando eles iam marchar no Antigo Testamento, ele diz assim, olha, os sacerdotes devem levar a arca na frente. E a arca tinha que ir em pé à frente, levantada, como que o povo vendo a arca na frente sabia, nosso Deus está na frente. O nosso Deus marcha com a gente. Era essa a orientação, desde o Antigo Testamento. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é isso? E a prova daquelas que não se veem. Das que não se veem. É sobrenatural. Resumindo aqui, a fé é sobrenatural, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Pastor Paulo, pode continuar daí, porque eu fico tão feliz quando eu vejo uma coisa que a gente tem. A gente tem fé. E às vezes eu passo tanta coisa na vida e eu lembro que nós temos Deus. Neemias fala, lembre que o Senhor está no nosso meio. Lembre do Senhor. E é um momento difícil. A primeira coisa que às vezes a gente faz é esquecer quem está na nossa frente. É o Senhor. Nós somos nascidos de Deus. Como disse o irmão Davides, Deus está conosco. E veja o que o irmão João, ele nos diz na primeira Epístola Universal, capítulo de número 5, o verso de número 4. Ele diz assim, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então a oposição vem, mas aquele que é nascido de Deus, ele já tem vitória garantida. Isso é bíblico. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa vitória, ela vem pela fé, que é nesse campo espiritual, que sem fé, como já foi dito aqui, é impossível agradar ao Senhor. É necessário que aqueles que creem em Deus, aqueles que buscam a Deus, aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, porque sem fé é impossível agradar ao Senhor, é o que está escrito em Hebreus capítulo 11, e o versículo de número 6. Então, ter fé é não duvidar, é ter certeza, é ter convicção de que Deus, Ele está conosco, de que nós somos nascidos de Deus e que somos vencedores, já vencemos o mundo. E o subtópico número 4 aqui diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas não são humanas, mas elas são, como diz lá, segunda aos Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer, para destruição das fortalezas. Essas armas é o que a gente vai estudar, já está estudando no dia de hoje. Nós vamos ver mais detidamente no terceiro tópico aqui, que vai dizer qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus, que evidentemente todas estas armas espirituais, elas foram usadas. Mas o segundo tópico aqui, ele vai falar das formas, das estratégias, das artimanhas, das maneiras que o inimigo, ele busca a atacar o povo de Deus. Baseado lá no capítulo 4, principalmente de Neemias, vai dizer aí das maneiras, que os inimigos, que o Sambalate, o Tobias, o Gesem, eles se levantaram contra o povo de Deus. E nós vamos ver aqui então quais são essas formas, Éden, essas maneiras, essas artimanhas do nosso inimigo. O inimigo então arregaçou as mangas e começou a trabalhar, foi para cima. Então o inimigo começou e primeiramente ele começou a falar, primeiramente ele começou a dizer muitas coisas, que uma maneira que o inimigo trabalha é dizendo coisas, porque ele na sua astúcia,
própria palavra astúcia também significa o hábito de iludir. Ele quer enganar, ele quer mostrar algo, como no princípio lá propôs algo para Eva, que ela estaria num estágio melhor e foi o contrário, foi pior, foi uma queda. Ele tenta enganar e aí ele faz várias declarações, o inimigo vai dizendo algumas coisas que vão tendo o objetivo de fragilizar, para enfraquecer, para desanimar, desmotivar o povo. E ele vai dizendo algumas coisas que está até muito bem colocado pelo comentarista, que desprezo, escárnio, mentiras, boatos. Ele chega ao ponto de falar no versículo de número 2, olha, o que fazem esses fracos judeus? Dizendo, olha, esse povo é fraco. Dessa forma, mostrando a fragilidade, faz eles esquecer da força do Deus que está com eles. E ele vai dizendo, olha, eles vão sacrificar, eles vão adorar, vão erguer de novo a adoração, vai se permitir isso, ou seja, eles vão concluir isso e nós vamos deixar, e começou a ameaçar e falar. Então a gente vai ver aqui nessas palavras, declarações dele, principalmente observa, pastor Paulo, ele agindo no campo da mente. Nós vamos ver que tem vários métodos que ele trabalha, que ele atua, mas eu vejo aqui muito ele atuando no campo da mente. E na armadura espiritual citada em Efésios 6 pelo apóstolo Paulo, ele fala do capacete da salvação. Então, o capacete da salvação é aquilo que nós podemos enxergar que espiritualmente protege a nossa mente, blinda a nossa mente, o nosso pensar, porque o salvo, nascido de novo, agora ele tem uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade de servo de Deus. E o inimigo, então, ele quer penetrar a mente, pensamentos, sentimentos, convicções, ele quer penetrar para que tudo fique interrompido. E aí nós podemos ver que o inimigo ele trabalha de várias formas. E pensando em mente, o que nós podemos enxergar? E a palavra de Deus fala muitas vezes sobre o entendimento. E o inimigo, então, querendo atingir a mente, ele quer trabalhar no entendimento das pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Ou seja, eles não entendem, não compreendem e não enxergam a Cristo. E Romanos capítulo 12 diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, a obra de Deus em nós faz isso. Eu tenho um entendimento antigo, Deus vem com um novo, substitui aquele pensamento, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito ser verdade antes de me converter, e Deus vem com algo novo, sobrepõe aquele pensamento com uma novidade nova, a verdade que vem de Deus, a revelação dada por Deus. Então é um novo entendimento. Então o inimigo vai querendo fazer o quê? Eles terem um entendimento errado, eles terem uma visão incorreta da realidade, como os espias ao enxergar a terra e enxergam que os habitantes muito grandes, a terra até boa, porém os habitantes muito grandes, eles olham mais para a grandeza do inimigo do que a promessa de Deus. E aqui a gente vê que o inimigo começa a trabalhar e usar outras estratégias, outros métodos. Por exemplo, nós vamos ver que ele ficou insistindo, cercando. Tem um versículo aqui que fala que eles foram muitas vezes falando, soprando no ouvido de alguns judeus, e os judeus iam e levavam a notícia. O capítulo 4, versículo de número 12, que diz, olha, os judeus que estavam entre eles vinham de todos os lugares e diziam, olha, eles vão nos atacar, eles vão vir contra nós. Então eles ficavam soprando palavras, olha, nós vamos ir lá, nós vamos atacar, nós vamos avançar. Então ele usa o quê? O convencimento, ele tenta convencer aquilo que nós já sabemos que é uma verdade de Deus, ele tenta convencer o contrário. Ele tenta convencer da minha fraqueza, convencer que o projeto é ruim ou que não vai dar certo. Quando ele fala no versículo seguinte, que é o versículo 3, que fala, ainda que eles edifiquem esse muro, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ele dizendo, esse projeto aí é fraco, esse projeto não vai dar certo, não tem firmeza, não tem consistência. Né? Ele olha para um servo de Deus e diz, olha, isso que você está vivendo é passageiro, você não vai se firmar, não vai dar certo, Deus não vai completar grandes coisas na sua vida, não vai fazer, as promessas não vão acontecer, e vai lançando um monte de coisas para que cai em descrédito o que Deus quer. Então, ele tem várias estratégias. Essa insistência dele, eu vejo que até uma estratégia dos exércitos aí, em tempos antigos também, que uma dessas estratégias era sitiar uma cidade. O que é o sitiar uma cidade? Um exército, em vez de ele empregar toda a energia para entrar para o combate direto e arriscando a morrer muitos soldados, ele ia, ficava rodeando
rodeando e aguardava, fechava as entradas e saídas e esperava lá semanas, meses, e aí aquele povo não tinha mais como negociar, suprir, buscar seus recursos, e vinha fome, vinha dificuldade, e pelo cansaço vencia aquele povo que estava cercado. O que o inimigo faz quando ele está rodeando, falando, eu vou atacar, eu vou fazer, eu vou derrubar, você não tem força, seu projeto de Deus na sua vida não vai dar certo. Ele está cercando, rodeando para me vencer pelo cansaço. Eu vejo tanta dificuldade, olha, vem oposição, vem uma luta em casa, luta no trabalho, vem de um lado, vem de outro, na igreja, é isso, é tanta, ou seja, estou sitiado por todos os lados, aí pode acontecer, se eu não estiver firme na fé, de eu me abater, de eu me desanimar, tá? E aí nós podemos ver muitas formas que ele faz, que ele diz, uma delas, queria complementar também, que quando no subtópico 3 desse tópico 2 da lição, disse que ele chamou a atenção para a imensidade da tarefa, ele dizendo, olha, esse trabalho é muito grande, esse trabalho é demais para vocês, ele está minimizando o nosso potencial. Ó, isso é muito grande, para você não, para você é pouco, você não é capaz disso, você não pode entrar e viver grandes coisas assim, você não pode viver tudo isso, essa plenitude de Deus e coisas novas, transformação, a família toda salva não, então ele vai sempre minimizando o trabalho de Deus na sua vida. E aí eu vejo que foi o contrário com Neemias, quando fala Neemias aquele povo não tem potencial, que não vai fazer um projeto tão grande. Eu vejo que, pelo contrário, Neemias, ele sendo pressionado, ele aflorou e desenvolveu até mais habilidades, porque além de ir lá para construir, agora ele virou um estrategista militar, ele virou agora um comandante daquela equipe, ele aperfeiçoou como liderança, ou seja, aquilo que era para diminuir eles, na verdade, eles resistindo, eles se engrandeceram. Eles melhoraram, outras habilidades foram surgindo. Então, quando Deus permite uma provação, um trabalho do inimigo para minimizar as nossas forças, nós ficarmos firmes, na verdade, Deus vai abrir espaço para novas oportunidades, novas habilidades que podemos viver em Deus. Verdade. Eu posso fazer um comentário aqui? Essa arma do inimigo, do desprezo, do escárnio, da mentira, ela vem acompanhando toda a história bíblica. Eu fico pensando na história de Noé, quando ele vai fazer a arca, são 100 anos de construção. Eu acredito que as pessoas ficaram zombando dele, do Sem, do Cã, do Jafé. E ele de maneira nenhuma desistiu. Agora, quando chegou o dilúvio, aí quem riu por último foi aqueles que perseveraram em obedecer à diretriz de Deus. Todas as diretrizes que o Senhor deu, Noé observou e ele foi lá e executou à risca. E no momento que o dilúvio veio, 8 pessoas dentro da arca foram salvos, e aí projetando para os nossos dias. As pessoas às vezes zombam, fazem calúnia, mentem contra a igreja do Senhor. Eu vejo pessoas me atacam o pastor Paulo com certeza, pastor Éden, todos os pastores que trabalham, os irmãos, né, trabalham na faculdade, na universidade, na sociedade em geral, de um modo geral, passamos por isso. Mas aqui, quem passou mais aflição, escárnio, zombaria, do que vitupério, do que o nosso Cristo? Aqui eu quero só parafrasear aqui, já retorno para o pastor. Hebreus 11, 24 até o 27, o apóstolo Paulo, o escritor aos Hebreus, na verdade, melhor dizendo, diz assim, e Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo antes sofrer com o povo de Deus do que por um breve momento gozar dos prazeres do pecado. Pela fé, ele preferiu o vitupério de Cristo do que as riquezas do Egito. Pela fé, Moisés deixou o Egito e não teve medo da ira do faraó, pois ele ficou firme, como quem enxergava aquele que é invisível. É o que Deus espera dessa igreja do século XXI, é o que Deus espera de mim, de você e de nós, e a igreja vai triunfar, pastor. Amém. A igreja vai triunfar. É muito importante você, professor, salientar para o seu aluno que uma dessas armas utilizadas pelo inimigo, uma dessas estratégias, é o desprezo, como disse aqui o irmão Éden, que ao trabalhar na mente, desprezar é tentar diminuir, é impor à pessoa uma severa humilhação, é tentar atingir a autoestima da pessoa para ela pensar de si mesma que ela não tem condições, que ela não tem capacidade. E o desprezo é uma tentativa, é uma arma, como disse aqui o pastor Adevides, que é sempre utilizada pelo inimigo. E nós podemos ver aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 17,
versículos 42 a 44, que foi uma estratégia utilizada também por Golias na tentativa de intimidar o pequeno Davi. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, 42 a 44 de primeiro livro de Samuel. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Então o desprezou completamente aquele jovem que se dispôs ou se predispôs a enfrentá-lo. Então essa é uma das armas que nós vemos aqui no livro de Neemias, quando Sambalate, Tobias, Gesem, aquelas pessoas que quiseram desestimulá-los a dar continuidade à obra de Deus, o desprezo foi uma tentativa de fazer com que eles se diminuíssem, com que eles se enxergassem pequenos e desistissem então de fazer a obra do Senhor. Nós vemos também que eles tentaram escarnecer. Escarnecer é ridicularizar alguém, é zombar de alguém ou de alguma coisa, é censurar a pessoa sem piedade nenhuma, é censurar com audácia mesmo, é tentar também trabalhar na mente, como disse aqui o Éden. Então, o adversário da nossa alma, ele trabalha na mente, trabalha no inconsciente, às vezes, das pessoas, tentando de alguma forma influenciá-la. Como foi dito também pelo Éden aqui, ele chama a atenção para a grandeza ou a grandiosidade da obra a ser realizada e também desprezando, escarnecendo, querendo diminuir, como o Éden pontuou aqui muito bem. Isso é muita coisa para você, imagina você vai conseguir, isso não é para você. Às vezes pequenas coisas ele apresenta como sendo gigantes, como sendo grandes, e se Deus ele já fez a promessa, se Deus ele já está conduzindo, como no caso de Neemias aqui, Deus ele tinha permitido, tinha orientado, tinha aberto as portas para que Neemias estivesse de volta a Judá. Ele tinha certeza, ele tinha convicção. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes mesmo sabendo o que Deus falou, David, mesmo sabendo o que Deus prometeu, às vezes a gente balança. A gente pode ver naquela ocasião, quando Moisés mandou os espias, espiarem a terra, vai lá e dá uma olhada na terra. A terra já é nossa. A própria Raabe já tinha ouvido falar a respeito do que Deus estava fazendo com o povo. Não, nós já sabemos, a gente já treme de medo, a gente já sabe o final dessa história. Mas o próprio povo de Deus foi lá e falou: não, é muita terra. Os homens são muito gigantes. A gente não vai conseguir, a gente parece gafanhotos perto deles. Nós somos muito fracos. Então o diabo, o adversário, ele trabalha na mente mostrando a grandiosidade da obra e colocando a nossa pequenez, que aqui a gente tem que fazer um meia-culpa. Na realidade, a gente é pequeno mesmo. Na realidade, a gente é fraco mesmo. É frágil, é limitado. Mas nós temos um do nosso lado que esse é tremendo, esse é grande. E quem garante a vitória é ele, não é nós. Ele que garante a vitória. Se fosse, evidentemente, na capacidade, na força, no poderio bélico do povo, derrota certa. Mas como é Deus quem fala, como é Deus quem conduz, como é Deus quem dirige, então o inimigo ele pode vir com essas artimanhas, com essas proezas, com essas tentativas que ele faz. A gente vê aqui no capítulo de número 4 de Neemias que o inimigo ele tentou de um tudo. Ele fez de todas as formas, capítulo 4 e capítulo 6 de Neemias, a gente vai ver aqui que eles tentaram esse desprezo, eles tentaram este escárnio, como disse o Éden aqui, citando o versículo de número 3, é uma raposa. Irmãos, isso é um escárnio tão grande, porque se a gente for ver as dimensões do muro, a grandiosidade daquela obra, para alguém ter a condição de dizer assim, qualquer raposinha, qualquer raposa derruba esse muro, a pessoa está mesmo querendo afrontar. Afrontar é muita coisa, porque a raposa só tem pelo.
Uma raposa. E eu fiquei vendo aqui no versículo 10, pastor Paulo. Sim. Me permita. Neemias 4:10. Eles disseram assim, então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Eles já tinham desistido, havia uma desistência lá no meio do povo, dizendo, é muito pó, é muito escombro, a gente não vai conseguir tirar. Mas o Neemias, ele tinha uma presença tão marcante, um homem patriota, um exemplo, né? Um exemplo de vida para todos nós. Quando eu leio Neemias, é um modelo de liderança, de superação, um homem que se colocou à disposição de Deus, que firmou ali os passos e ainda orientou o povo. O Senhor está na nossa frente, a gente vai chegar lá no final. E aí ele consegue realizar aquela obra em 52 dias. Isso é maravilhoso. E ele diz, Neemias, em nenhum momento ele diz, eu fiz, como o pastor Paulo bem frisou aqui, nós somos frágeis mesmo, somos fraquinhos. Ele diz, os inimigos tiveram que ver que a mão do Senhor esteve sobre nós e foi ela que concluiu essa obra. E tem mais, vocês não têm parte nela. Glória a Deus. Eu vejo que teve uma ameaça também, porque o versículo de número 11 diz, disseram, porém, os nossos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então, olha, houve agora uma ameaça de morte. Por enquanto era ridicularizar, escarnecer, falar, agora vem uma ameaça. Olha, chegou um recado aí que eles vão entrar sorrateiramente em nosso meio e vão matar para parar a obra. Então veio uma ameaça maior. Só que, como diz a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito, o seu decreto, eu vejo que isso contribuiu, porque até pelo contrário, teve um efeito oposto, acelerou a obra. Imagine, estou fazendo lá um trabalho e agora vem uma ameaça. Olha, tem inimigo, estão querendo destruir, estão querendo matar, estão dizendo que vão aparecer. E aí, sabe o que aconteceu? Eles começaram a trabalhar de manhã até o anoitecer. Isso fez eles acelerarem. Então, vamos terminar esse projeto, vamos trabalhar, vamos fazer, vamos agilizar isso. E é o versículo de número 21, que diz assim, assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinham as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Então, amanheceu, eles estavam trabalhando. Estavam as estrelas lá, eles estavam trabalhando. Então, essa ameaça reverteu em eles ficarem tão ativos naquele trabalho. Então, isso contribuiu para que realmente a obra de Deus avançasse. Isso é maravilhoso. Então, o segredo é perseguir o crente. Quanto mais ele apanha, mais ele cresce. É isso que eu estou entendendo aqui. E a gente observa, né, até no versículo que o irmão Davides ele citou aqui, no versículo de número 10, que existem momentos em que a gente percebe ou pensa que não vai dar conta. Dá a impressão de que nós vamos sucumbir. Verdade. É o versículo de número 10 aqui. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores. O pó é muito e nós não poderemos edificar o muro. Deu a impressão assim, estamos desistindo. Mas o crente às vezes ele até fala, né, de desistir. Não aguento mais, não dá mais para continuar. Até que Deus entra em ação e muda a situação. O inimigo parece que quis até se alegrar, né, com esta fala aqui no versículo de número 10, que já não tinham força, estavam desfalecidos, que era muito pó, que não daria para edificar. E aí, no versículo de número 11, vem uma estratégia do inimigo, que nós já comentamos aqui em outras lições, mas que eu julgo ela ser muito perigosa. É verdade. Porque muito quando perigosa. o inimigo está, como disse o Éder aqui, cercando e fazendo careta, fazendo cara feia, ameaçando, a gente está olhando para ele lá e está se protegendo. Quando ele se infiltra, que é a ideia do versículo de número 11 aqui, eles não vão nem perceber, eles não vão ver, até que nós nos misturemos, entremos no meio deles e os matemos. Então essa infiltração é que a igreja ela precisa estar muito atenta com essa situação. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos dê discernimento de quem é que nós estamos trazendo para o nosso meio, de quem é que nós estamos colocando entre nós, para que nós não sejamos surpreendidos por um inimigo infiltrado em nosso meio. E aí eu falo como igreja, eu falo como amizades, como pessoas que a gente traz para o nosso entorno, como pessoas que a gente traz para dentro da nossa casa, da nossa família. Nós precisamos ter assim essa advertência, esse texto aqui
nos advertindo, nos orientando, para que nós não tenhamos relacionamentos que sejam perniciosos, pessoas que vêm só para minar, pessoas que vêm só para atrapalhar. Então essa fica muito claro para nós que é uma das maneiras do inimigo investir, uma das formas dele tentar impedir o crescimento da obra de Deus. Aí alguém fala, mas a minha família não é obra de Deus. É obra de Deus. A família nossa é obra de Deus, é de Deus. E se tiver algum problema na nossa família, afeta em todas as áreas. As outras áreas, elas podem estar ruins. Se a gente tiver uma família fortalecida, a gente se une e consegue vencer. Se a família estiver enfraquecida, fica difícil vencer em qualquer outra frente, né? Então nós vemos essas maneiras, essas artimanhas dele fazer, dele trabalhar, dele buscar de alguma forma com mentiras, mostrando a grandiosidade da obra, a astúcia. O Éden já até citou aqui astúcia, né? Quando lá no capítulo 3 do Gênesis, era a serpente a mais astuta de todas as alimárias da terra, e ela conseguiu ali com aquela sutileza. Astúcia é sutileza, palavras dóceis, né? Palavras brandas. Ela conseguiu ali engodar a mulher. Tem uma outra passagem que, quando eu estava lendo aqui esse texto, me veio à memória, quando Josué estava ali já substituindo Moisés, e ele estava nas conquistas, no período das conquistas, que chegaram os gibeonitas, né, com roupas rotas, com pão embolorado, e falou, nós viemos de muito longe, esse pão estava fresquinho quando a gente saiu da nossa terra. Ouvimos falar do seu Deus, ouvimos falar da grandeza desse Deus, e viemos aqui para fazer parte desse negócio. Queremos essa bênção para nós. E Josué ali, ele não vigiou e acabou caindo na astúcia dos gibeonitas. Isso trouxe um preço, né? Futuramente isso trouxe um preço a ser pago. Então, a gente tomar cuidado nessa lição, a gente enfatizar muito essas formas do inimigo trabalhar, essas maneiras dele tentar desmotivar a igreja de fazer a obra de Deus, os jovens, os irmãos. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente está percebendo muitas pessoas desestimuladas de estarem cultuando a Deus, de estarem fazendo a obra de Deus. Então, o adversário está se aproveitando dessa, não vou dizer que foi ele que gerou o vírus, né? Mas que ele está se aproveitando dessa condição para atacar, para trazer as suas artimanhas e tentar de alguma forma impedir o progresso da obra de Deus, impedir o progresso do reino de Deus na terra. É a grande meta dele, né? E usando as ferramentas que estão aí à disposição. Eu estive comentando com os alunos numa outra aula, falando para eles que se tem um momento que a igreja tinha que estar de joelho, é esse momento, pastor. É esse momento. Esse momento é que nós temos que estar mais unidos, mais focados no Senhor, de joelhos dobrados. E o Senhor vai trazer a nossa vitória. Eu creio assim, quando a igreja estiver junta, focada nisso aí. Porque se o inimigo tem as ferramentas, nós temos nosso Deus. E o nosso Deus vai pelejar por nós. E nós nos calaremos diante de tudo isso, somente em oração, súplica e comunhão. Bem frisado, Josué, ele não buscou a direção do Senhor ali naquele momento, e os gibeonitas infiltraram, e lá na frente eles vão pedir 7 pessoas para ser enforcado. Um grupo de pessoas que habitavam no meio do povo de Deus, que faziam sacrifício humano. Isso é terrível. Está vendo? A astúcia do inimigo de se infiltrar, pastor. Se infiltrar, trazer para dentro do povo de Deus aquilo que não é de Deus. E o Adevides, ele falou aqui que ele entende e comentou com as pessoas às quais ele pastoreia que o momento que nós estamos vivendo é um momento de oração. E é o tópico 3 da nossa lição aqui, que fala e pergunta qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus. Já foi dito aqui pelo irmão Adevides também, e nós já comentamos em outra lição, de que eles conseguiram bom êxito, né? Está no capítulo de número 6 aqui, que o muro finalmente ele foi edificado. Se o muro foi edificado, quer dizer que eles venceram as oposições. Eles venceram. Como, Éden? Como que eles conseguiram vencer tanta oposição, tanta artimanha assim do nosso adversário? Esse capítulo 4 de Neemias vai mostrar, além de mostrar inicialmente os ataques da oposição, depois vai mostrar a reação. E foi muito bom o destaque de Neemias. Nosso amado irmão Adevides também comentou da liderança de Neemias.
após essas ameaças, ele se levanta e age. Então, uma coisa que nós vemos interessante, versículo de número 13, ele diz: eu pus guardas nos lugares baixos, por detrás dos muros e nos altos. Então, ele foi agir. Ele foi, opa, chegou a ameaça, estão dizendo que vão matar, então deixa eu agir rapidamente. Então, ele vai e age. Ele coloca em ação um plano, ele coloca ali pessoas agora armadas por detrás do muro. Então, é alguém que age. Ele também não só agia, mas como ele também orava. O próprio versículo 4 desse capítulo tem uma oração. Logo quando vêm as ameaças, ele diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ele faz uma oração contra os adversários. É a chamada oração imprecatória, que na palavra de Deus, no Antigo Testamento, tem várias orações, como também alguns salmos, chamados salmos imprecatórios. São momentos em que o servo de Deus clama pela justiça de Deus, clama para que Deus venha intervir e operar, entrar com a ação contra os adversários, né? Não é oposição ao que Jesus Cristo ensinou no Novo Testamento, sobre amar inimigos, perdoar os inimigos, mas nós devemos entender o contexto da época, que era ameaça contra o povo de Deus, e eles humanamente tinham que enfrentar e sobreviver, como também em figura a luta espiritual do servo de Deus, que ele realmente tem um inimigo e que deve ser vencido, deve ser derrotado, devemos clamar por essa justiça. Então a gente vê Neemias, que é um líder que age, é um líder que ora. Nós vemos em todo o livro de Neemias, ele tem uma curiosidade bem interessante, que tem várias orações rápidas. Ele tem no seu livro algumas orações um pouco mais longas, poucas vezes, mas o livro cita muitas vezes momentos em que ele faz oração rápida. O inimigo vem, ameaça, ele faz uma rápida oração e continua. Ele ora e prossegue. Eu notei aqui 7 vezes orações curtas. Capítulo 4, versículo 4. Capítulo 5, versículo 19. Capítulo 6, versículo 9. Quando vem uma ameaça nesse 6, 9, ele diz: Senhor, esforça as minhas mãos. Vem o desprezo, olha, eles não vão conseguir. E aí, capítulo 6, versículo 9, ele tem uma breve oração. Eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. O inimigo falou: a mão dele vai largar, vai enfraquecer e vai parar. E ele: Deus, esforça as minhas mãos. Capítulo 6, versículo 14, capítulos 13, verso 14, 13, 22 e 13, 29. Mencionando aqui, se alguém quiser pontuar, anotar, para possivelmente talvez utilizar na sua aula também. Então, 7 orações mostram o quê? Que ele é um homem de oração. Ele está lá na ação e na oração ao mesmo tempo, trabalhando, edificando. Vem uma palavra que, olha, chegou aqui uma ameaça vinda do inimigo. Então, ele: Senhor, e ora e prossegue e continua, né? Então, a gente vê ele ora, ele age, ele não baixa a guarda. Capítulo 4, versículo 23, diz assim: nem eu, nem meus irmãos, nem os moços, nem os homens da guarda, largávamos as nossas vestes, cada um ia com as suas armas à água. Então, olha, estava vestido e estava com a arma. Precisamos ir à água, precisamos nos lavar, nos banhar. Estava ali do lado da roupa, a arma, prontidão. Ou seja, um segredo da vitória é estar pronto para a batalha, é estar atento, é estar vigilante, é estar de prontidão, é realmente saber que está num terreno de batalha, né? Então a gente vai ver vários segredos aqui, vividos por eles naquele tempo, que nós vamos estimular nossos alunos a aprender esses segredos, viver isso, e quando vier a oposição, eles permanecerem. Por exemplo, um outro segredo é não se amedrontar. Vinham palavras para fazê-los pequenos, fazê-los acreditar que iriam morrer. Eles deveriam o quê? Confiar, como a palavra de Deus sempre nos diz: não temas, sou contigo, eu te ajudo, eu te esforço. Então, um segredo é não se amedrontar. Outro segredo é não dar crédito às mentiras do inimigo. O inimigo vinha e falava: esse projeto não vai. Eles deveriam lembrar de quem era Deus. Neemias, aqui, ele tem um momento que ele usa essa expressão para fazer o povo lembrar. Capítulo 4, versículo de número 14. Eu disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres, vossas casas. Né? Então, um outro segredo olha, lembre quem é Deus, lembre quem é o teu Senhor, lembre quem é Ele, de onde vem a força, de onde vem o poder. Então, um outro segredo é não dar crédito às mentiras, que é algo que é muito utilizado na prática, na igreja, do aconselhamento bíblico.
São pessoas que ouvem algo e estão ali olhando para o problema, olhando para a dificuldade, acreditando nas palavras do inimigo, e o conselheiro é aquele que vem para reforçar a verdade bíblica, o que Deus diz, o que Deus pode fazer naquela situação. Então ele olha para o momento e vê tudo indo mal. E aí o servo de Deus, porque a Bíblia diz aconselhar-vos mutualmente, no tempo que se chama hoje, né? O servo de Deus, um outro segredo de vitória é o conselho mútuo. Eu sou um conselheiro bíblico, eu pego a palavra de Deus e reforço. Eu sou usado pelo Espírito Santo de Deus para convencê-lo da verdade de Deus. O inimigo convenceu-o da mentira, e eu vou ser a força oposta, convencendo, sendo um instrumento de Deus para que Deus o convença da verdade que Deus tem, né? E temos muitos segredos de vitória que podemos enxergar aqui em Neemias, se me permitir prosseguir só mais um pouquinho, né? Adaptar a estratégia. Ele começou de uma maneira, vou trabalhar, é cimento, é bloco, é construção. Aí vem a ameaça, vamos adaptar a estratégia. Agora é cimento, é bloco, é arma, é espada. Ele foi adaptando ao longo do caminho, conforme o inimigo vem vindo, eu tenho que me adaptar para persistir, para permanecer de pé e também até intensificar meu trabalho. Eu vejo que quando mais veio ameaça, mais eles trabalharam, que nós citamos já que foi de amanhecer ao anoitecer, ou seja, quando mais oposição, então maior meu empenho. Maior as afrontas, maior a busca por estratégia e graça de Deus, e unção de Deus e presença de Deus. Ou seja, quanto mais vem, mais eu tenho que agir, mais eu tenho que orar, né? Mais eu tenho que empregar força oposta, né? E temos muitos segredos que podemos enxergar, né? Para finalizar aqui, lembrar da autorização do rei. Os povos ao redor estão dizendo isso, aquilo, outro. Mas, peraí, Neemias veio com uma carta. O rei disse, todos os governadores ao redor, abra passagem, abra caminho, para que eles passem, para que eles vão lá, eles vão edificar a cidade, tinha uma autorização. E aí eles deveriam lembrar que havia uma ordem do rei, o rei ordenou que eles continuem o trabalho até o fim. E nós também temos palavras, decretos, que é a palavra de Deus que vem e diz coisas acerca de nós, que eu devo confiar nessas cartas que me autorizam a vencer o inferno, a vencer as trevas, continuar o projeto e a obra de Deus, e as outras coisas vão ficando para trás, e eu não dar crédito a isso. E a última é concentrar forças, que ele falou, povo, nós estamos em distância aqui entre um e outro, uma distância considerável, tem uma certa distância ao longo do muro. Então eu vou ficar aqui com o homem aqui com a buzina. Se o inimigo chegar, nós vamos tocar, todo mundo se ajunta, se reúne aqui e concentra forças. Ou seja, se eu sou o alvo do inimigo, em algum momento ele está me atacando, eu devo saber que eu não estou só, eu devo me unir, estar com a congregação, com os que oram, com os que estão buscando a Deus, sendo em unidade com o corpo de Cristo. Ou seja, um segredo de vitória é concentração de força espiritual. O inimigo vem, mas nós estamos unidos, juntos, interligados em amor e fé para vencer todas essas oposições. Amém. David, você quer pontuar alguma coisa aqui Bom, eu gostaria no de falar. segredo da vitória? Queria falar aqui, pastor Paulo, em poucas palavras, sobre Mateus 26, 41, quando Jesus diz assim: vigiai e orai, que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E quando Jesus fala assim, vigiai e orai, ele nos dá aqui uma ferramenta, né? Chave para poder vencer. Porque o inimigo vai batalhar no âmbito terrestre, terreno, carnal. Ele diz, a carne é fraca, ele diz, ele vai bater onde é fraco. Então, quando o inimigo vem, por mais que seja um inimigo espiritual, ele vai trabalhar no âmbito onde ele pode me ferir. Olha, se você é filho de Deus, transforma a pedra em pães. Ou seja, coloca as tuas vontades à frente da vontade de Deus, transforma a pedra em pães. Então ele vai bater, a Bíblia diz que Jesus estava ali em jejum, teve fome e ele bateu exatamente no ponto que ele achou que poderia ter ali derrubado o nosso Senhor, mas aí o Senhor foi na palavra, foi lá com a fé, sabe? Estava em oração. O inimigo tem hora assim que eu vejo que Satanás, ele tem hora que ele faz coisas que eu não faria no lugar dele. Ele vai guerrear contra Jesus e Jesus jejuando. Aleluia! No poder da oração, no poder de Jesus. Ele disse assim, olha, está escrito, vai-te Satanás, porque está escrito. Jesus vence ele na fé, vence ele na oração, vence ele, pastor Paulo, vence ele dentro do âmbito espiritual. E a oração, ela tira você do ambiente terrestre e traz você para o ambiente espiritual. Por exemplo, a águia ela não briga com a serpente na terra, porque a terra é o território da serpente. A serpente só tem a terra. Mas a águia pega a serpente e leva para o território dela, para o ar. Então a serpente só tem a cabeça.
Não é verdade? O cristão tem que pegar a batalha terrena e levar para um ambiente onde ele sabe que o seu Senhor é maior. Glória a Deus. Então nós fazemos isso aqui. Eu quero deixar aqui também o que o apóstolo Paulo falou em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar. Essa é a nossa arma. Orai sem cessar. A vitória da igreja está na oração. Todos os grandes heróis bíblicos, pastor Paulo, pastor Éder, foram grandes homens de oração, grandes mulheres de oração. Quando Israel estava lá impotente, a Bíblia diz que Deus levantou uma senhora chamada Débora. E a Débora, ela orienta. Você tem que ir para a batalha, Deus já te escolheu, Deus já te separou. E ele diz, você vai comigo? Ela diz, não, eu vou orar. E você vai para a batalha. E assim aconteceu. A história diz que quando o pessoal, Jabim tinha cercado ali, o povo de Deus, e a Débora é levantada por Deus para falar com Baraque, e ele diz, mas eu vou, e você vai comigo? Ela disse, eu vou ficar lá no alteiro, eu vou ficar ali no alto, eu vou ficar em oração. Vai para a batalha porque Deus já te enviou. Conforme ela orava, segundo contam os historiadores, Deus mandou uma chuva forte. E os carros do Jabim, o rei dos Amonitas ali, emperrou-se todos, ficaram todos atolados na lama. Quando o crente ora, o inimigo vai com a cara na lona. O inimigo é derrotado, as coisas para ele não dão certo, porque o cristão tem essa ferramenta maravilhosa. E Neemias sabia muito bem onde ele estava, pastor, e quem o enviou. Isso é importante, quando você tem certeza. Como Ezequiel pode estar no vale de ossos, mas se foi Deus que te levou lá, ele só te levou lá para te dar um ensinamento e te mostrar de onde é que vem a vitória. Vem na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus, tá bom? Essa é o meu comentário que eu faço nesse momento. Que Deus abençoe. Nós estamos chegando ao final desta nossa 9ª lição, mas pegando aqui o gancho do Éden, pegando o gancho do irmão Adevides, sobre qual o segredo da vitória de Neemias e dos judeus, nós podemos observar que o primeiro é ter a certeza de que você está onde Deus quer que você esteja. Capítulo 2, versículo 20 do livro de Neemias diz assim, então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Então ter certeza de que Deus está à frente. E o Éden falou aqui com muita propriedade sobre as formas de lidar do Neemias com a situação. Oração, trabalho, ação. Então eu queria colocar aqui, e pegando o versículo que o Adevido citou de Mateus 26, 41, da vigilância, porque lá no capítulo de número 6, se Neemias não tivesse vigiado, quando o profeta Semaías chamou ele para ir para o templo, se ele vai para o templo, ele tinha perdido a batalha ali, ele tinha sido derrotado ali. Então, vigilância. Então, saber a vontade de Deus, vigiar, orar e agir. Então nós não podemos ficar só na oração, não, tem que ter ação, conforme Neemias, a gente pode ver aqui no capítulo de número 4. Então nós temos que, primeiro, saber que estamos no centro da vontade de Deus. Estamos, apesar de toda dificuldade, estamos onde Deus quer que nós estejamos. Estamos como Deus quer que nós estejamos. Nós estamos, então, na vontade de Deus, nós vamos vigiar, porque o adversário, ele é astuto, como já foi dito aqui nessa lição. Então nós vamos vigiar, nós vamos orar, mas também nós vamos agir. Não vamos ficar de braços cruzados esperando a banda passar. Nós temos que fazer alguma coisa, temos que pelejar. A obra de Deus, ela está aí para ser feita, está para ser realizada. Temos as dificuldades, temos as oposições, mas precisamos fazer. Então, essa lição de número 9, ela vai tratar aqui como lidar, como vencer as oposições à obra de Deus. Então, que nós possamos aprender com essa lição. E como estamos chegando ao final, nós vamos ouvir aqui, então, os nossos companheiros fazer as suas considerações finais para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Meu primeiro? Vamos lá. A minha consideração final aqui é que essa aula é poderosíssima, ela tem falado muito aos nossos corações, a respeito de como vencer as oposições à obra de Deus. Está aqui para fechar, para você refletir em casa aí, a procedência dos ataques contra a obra de Deus. Os ataques contra a obra de Deus procedem do próprio diabo, ela pode se manifestar no âmbito carnal,
físico, mas ela está vindo diretamente das regiões espirituais. Como devemos enfrentar os ataques do diabo? Com a armadura que Deus nos dá, nos concede, conforme o apóstolo Paulo em Efésios 6 e 10. E com quais as armas que eles atacam? Nós sabemos que é o escárnio, o desprezo, os boatos, as mentiras, e eles venceram a oposição pela oração. É o que recomenda o apóstolo Paulo. Nós devemos orar sempre. A igreja vai vencer sempre pela oração, sujeição a Deus, submissão à nossa liderança, aos nossos pastores. Tem hora que o pastor convoca ali uma campanha, Deus já falou com ele. Deus está querendo que a gente entre num ambiente de guerra, pedir, buscai e batei. O que pede recebe, o que busca encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Evangelho de Lucas 18, Jesus disse no finalzinho lá do versículo, ele diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. A fé se manifesta pela oração. Teve um comentarista na nossa EBO, o pastor, eu vou falar o nome do pastor, o pastor Jonas Madureira. Ele disse assim que a coisa mais sábia de um cristão é quando ele se põe de joelho diante do Senhor. Eu achei isso fantástico e peguei para mim essa frase. Quando o cristão fala com Deus, ele está sendo sábio. Ele está tirando todo aquele fardo pesado do homem, da pessoa falha, fraco que nós somos, e colocando na mão do Senhor, e a vitória é certa. Deus abençoe, pastor. Prazer, estou muito feliz de estar aqui. Amém. Deus abençoe. Agradeço a Deus, agradeço a oportunidade de estar mais uma vez cooperando com essa videoaula do CAPED, que nossos alunos estejam despertados quanto à realidade da batalha espiritual, sabendo que a igreja sempre será alvo de oposição maligna, oposição do inferno, mas que a vitória é certa pelo poder do nome de Jesus, que nossos alunos sejam despertados, estimulados a extrair e praticar essas lições valiosíssimas que estimulam a serem soldados, a serem aqueles que estão preparados para usar armas, que a sua aula, que cada aula sua com os seus alunos seja um treinamento para que eles cada vez mais aprendam a usar as armas espirituais, para que eles vençam pela fé em Cristo Jesus, para que principalmente a palavra de Deus seja bem manuseada por eles, porque certamente serão vitoriosos em Cristo Jesus. Deus abençoe, uma boa aula, que o Senhor seja contigo. Amém, meus irmãos. Nessa lição, então, nós aprendemos que a obra de Deus, ela inspira o adversário a se levantar de muitas maneiras, fazendo de tudo para impedir o prosseguimento e a expansão do reino de Deus. Entretanto, quando nós temos a convicção de que o Senhor está conosco e que estamos na vontade dele, certamente nós vamos receber orientação, graça, estratégia e no final nós somos mais do que vencedores. Eu queria ler só o finalzinho do verso 20 do capítulo 4 aqui, para deixar para todos vocês meditarem. Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Nosso desejo é que esta aula possa te ajudar na preparação do teu material, na preparação da tua aula, para que você possa ser uma ferramenta, um instrumento nas mãos do Senhor, diante da sua sala, diante da tua classe, que Deus possa te usar de forma poderosa para ensinar os seus alunos a como vencer as oposições à obra de Deus. Mas como nós sempre recomendamos, que você não fique só com esta aula, que você pegue a sua revista, estude ela, anote, faça pesquisa, leia a Bíblia Sagrada em mais de uma versão de preferência, tenha sempre um bom dicionário, um bom comentário bíblico à tua disposição e sobre todas as coisas, ore ao Senhor. Eu vou pegar um gancho numa recomendação que o irmão Adevides fez no começo aqui e vou repeti-la no final. Não fique com essa aula só para você, compartilhe com alguém para que muitas pessoas possam ser edificadas também por tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E assim, nós vamos orar ao Senhor neste momento. Eu quero pedir ao irmão Adevides para fazer essa oração de encerramento. Oremos. Amantíssimo e eterno Deus Pai Santo, Deus continua abençoando esse trabalho, continua abençoando a cada ouvinte, a cada pessoa que vai assistir. Que, meu Deus amado, que essa aula possa servir de bênção espiritual, física, mental, em todos os sentidos, aonde for necessário, de acordo com a necessidade de cada classe, de cada bairro, cada aluno, cada igreja.
que o Senhor venha operar poderosamente. Senhor, nesse momento estamos encerrando, meu Deus, essa aula, essa videoaula. Estamos saindo aqui da Tua presença nesse lugar, mas estamos indo para o nosso lar. O Senhor nos conduza, nos abençoa, nos guarda e abençoa poderosamente, meu Pai, Pastor Paulo, nesse labor maravilhoso que tem edificado as nossas vidas, aonde quer que nós estejamos, preparando aula, sentindo a necessidade de cada aluno, que o Senhor possa usá-los cada dia mais e permitindo, Senhor, que nós possamos estar aqui mais e mais vezes juntos, até que o Senhor venha para a edificação da Tua obra. Abençoe cada um de nós, abençoe a todos, e aonde essa oração estiver chegando agora pelo vídeo, que o Senhor possa abranger, possa abençoar poderosamente. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? E assim finalizamos então a nossa 9ª aula. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.